Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo narrado aqui do canal Papo no Volante. Estou saindo aqui do Hotel Radisson, que fica no bairro Batel, e agora eu quero levar você para conhecer um dos cartões postais da cidade. Eu vou dirigir aqui do Batel até o Jardim Botânico. E durante esse passeio virtual, a gente vai bater um papo, eu vou contar mais algumas curiosidades da cidade e você vai ter a oportunidade de apreciar, por conta própria, essa bela cidade, a capital do estado do Paraná. Então, se prepara, fica confortável, porque depois da musiquinha do canal, já continuamos o nosso passeio virtual. Hoje é dia 7 de julho de 2022 e agora são exatamente 11 horas 18 minutos. E para você que está chegando no canal agora, algumas explicações iniciais. Eu sou o Sr. Papo, um paulistano que no começo da pandemia decidiu colocar a câmera em cima do carro e sair filmando as ruas da cidade de São Paulo, que naquela ocasião estavam vazias, as moscas. E ainda bem que eu comecei a registrar, porque eu acredito que tenha sido uma oportunidade única de ver o início da pandemia e espero que a gente nunca mais passe por isso. Mas aí fui tomando gosto pela coisa, fui passeando com os meus volanters, com os meus copilotos, com os caronas, daqui a pouco eu falo mais disso. E aí, depois que a pandemia deu uma trégua, a gente começou a viajar. Viajar aqui pelos estados mais próximos de São Paulo, como por exemplo Minas Gerais, Paraná, e daqui eu estou indo para Santa Catarina. Então, por que não aproveitar essas viagens de lazer que eu faço com a família? Por que não aproveitar e filmar também, fazer um registro aqui da bela cidade de Curitiba? Porque afinal, o que você está vendo hoje são os carros, as ruas, os prédios, as lojas de Curitiba do ano de 2022. Imagina como vai ser legal assistir a esse vídeo daqui 10 anos. O que será que terá mudado aqui na rua Bruno Figueira, por exemplo? O que terá mudado em Curitiba como um todo? Então é por isso que eu saio gravando, para deixar um registro para a posteridade. E ao mesmo tempo, muitas pessoas gostam de assistir ao canal Papo no Volante porque é uma distração, um momento de relaxamento, um momento de lazer. Aqui agora só peço desculpas, eu vou precisar abastecer o carro. Pois é, porque estamos indo lá para Florianópolis. E cheguei ontem de São Paulo. Eu moro em São Paulo. Curitiba foi apenas uma parada para descanso. Afinal, aqui no carro comigo estão mais 3 pessoas. A dona Papo e os meus 2 filhos, os papinhos. E como a viagem de São Paulo até Florianópolis ia ser um pouco cansativa demais, resolvemos parar por aqui. Deixa eu só completar o diesel aqui, vender um rim, e aí a gente já continua o nosso passeio virtual. Queria dizer também que esse já é o 2º vídeo de Curitiba. No último final de semana, para quem acompanha os vídeos do canal na sequência, eu gravei o Batel e o Parque Barigui. Hoje estou gravando o Batel
e vamos lá. Na primeira parte desse vídeo, a gente vai chegar até o Jardim Botânico. E eu acho que eu tomei uma multa de trânsito lá no Jardim Botânico, no estacionamento. Vamos ver. Bom, abasteci o carro. Vamos dar sequência então, continuar o nosso passeio aqui por essa bela cidade. E eu queria aproveitar também e mandar um abraço para todos os curitibanos que estão assistindo a esse vídeo. Se você souber de alguma coisa, alguma curiosidade, por favor, coloque também nos comentários. Eu não sou de Curitiba, nunca morei em Curitiba, mas já visitei a cidade 2 vezes e essa então é a minha 3ª vez. Aproveitar aqui, enquanto a gente está vendo os prédios, eu achei interessante que o pessoal falou no outro vídeo que eu fiz aqui de Curitiba que os prédios parecem não ter ar-condicionado. Eu não reparei nisso enquanto eu estava dirigindo, mas será que é verdade? Os prédios aqui não têm ar-condicionado? A maioria deles, né? Os prédios residenciais, né? Os prédios comerciais, claro que tem aquele sistema central de ar-condicionado. Mas e os residenciais? Porque as pessoas não viram aquela máquina do ar-condicionado para fora aqui dos edifícios. Se bem que, nos edifícios mais modernos, essa parte do ar-condicionado não fica aparente, né? Como é o caso de onde eu moro hoje, aqui em São Paulo, no bairro Vila Mascote. O fato é que Curitiba, olha só a primeira curiosidade desse vídeo. Curitiba é a capital, dentre todos os estados do Brasil, né? É a capital mais fria do Brasil. Então, pode ser que por isso, as pessoas não precisam ter um ar-condicionado em casa. E vale mencionar também que é frio aqui também, porque é uma cidade que está a mais ou menos 930 metros acima do nível do mar. Para eu chegar aqui, de São Paulo até aqui, São Paulo está mais ou menos na mesma altitude, um pouco mais baixo. A Avenida Paulista, por exemplo, está a 847 metros de altitude. E para fazer essa viagem de carro de São Paulo até Curitiba, primeiro eu saio de São Paulo e desço a Serra do Cafezal, aí eu fico numa parte bem mais baixa, numa planície, e aí depois, um pouco antes de chegar em Curitiba, eu subo a Serra do Azeite. Então, somada a altitude com a posição da cidade entre os trópicos, essa combinação resultou numa cidade que é mais fria que todas as outras capitais de estado. E aí, se você pensar no sul, né? Então, vamos ver, Porto Alegre e Florianópolis também ficam aqui no sul, então uma região mais fria, né, do Brasil, mas não são tão frias quanto Curitiba. Por quê? Porque essas cidades estão ao lado do mar. E aí, se você quiser mais explicações sobre esses fenômenos, por favor, consulte um professor de geografia, um geógrafo, né? Eu só estou tentando explicar de uma maneira fácil o motivo da cidade ser tão fria. Ainda bem que agora, julho, né? Inverno, ainda bem que tem esse sol. Aí a cidade fica gostosa, o clima fica gostoso. Não preciso ligar o ar quente dentro do carro, mas também não preciso ligar o ar-condicionado. Não preciso deixar o carro mais frio. Uma coisa interessante aqui de Curitiba, que é diferente da cidade onde eu moro. A posição dos semáforos, dos faróis de trânsito. Vamos esperar chegar em um deles, que aí eu explico o que eu quero dizer. Olha à esquerda, que prédios bonitos. Bom, aqui estamos diante de um cruzamento. Aqui tudo bem, eu acho que não teve nenhum problema, porque
tem essa área de espera, que é onde as motos ficam, então eu fiquei obrigatoriamente um pouco mais para trás. Mas quando a gente fica muito perto do cruzamento, esse semáforo fica muito em cima. E se você parar muito na frente, é claro que você pode dizer assim, não, mas você não deve parar tão na frente. Eu sei. Mas é que em São Paulo, muitas vezes, os semáforos estão do outro lado da rua. Então, mesmo se o seu carro, de repente, o teto é mais baixo, é mais para frente o teto, você não tem essa dificuldade de enxergar o semáforo. Só uma característica aqui que é diferente. Assim como são diferentes os semáforos de Florianópolis. Você vai ver daqui alguns vídeos. Quando eu chegar finalmente na cidade de Florianópolis, eu vou filmar um pouco lá. Aliás, eu vou filmar bastante lá. Bigolim. Passou uma loja aqui, Bigolim. Nunca ouvi falar, deve ser uma loja aqui da região. Uma loja de materiais de construção. Então, lá em Florianópolis, o engraçado, só dando um spoiler, é que eu achei divertido o semáforo que ele vai indicando através de como se fosse uma contagem regressiva, a hora em que vai abrir. É o típico farol ou semáforo para pessoas ansiosas, né? Mas acho que tem uma vantagem. Você precisa mandar uma mensagem para alguém, né? Não pode, né, usar o celular. Não, esquece. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Já que não pode usar o celular, nem com o carro parado, hein? Olha só, sabia disso? Pois é. Então tá, então vamos voltar aqui para Curitiba, que é a capital do Paraná, e vamos deixar Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, para um vídeo futuro. Vamos falar um pouquinho aqui das gírias dos curitibanos. Algumas eu conhecia. Para falar a verdade, eu nem sabia que eram gírias de Curitiba. Outras não. Mas não vou falar muitas gírias, porque acabei não tendo tanta oportunidade de ouvir as pessoas falando disso. Mas uma que foi bastante comum, eu já até mencionei isso no primeiro vídeo, é quando a pessoa se refere a crianças como piá. Ou então não só crianças, né? Eu encontrei com um amigo aqui, e aí ele falou assim, não, aqui a gente gosta de... A piazada aqui gosta de sair para beber na sexta-feira. Então, piazada é o plural de piá. E piá não é só para menino, né? Pode ser genericamente se referindo a jovens, né? Uma outra gíria, bera. Pois é, a piazada gosta de sair de sexta-feira e tomar uma bera, né? Tomar cerveja. Bera, cerveja. E aí se bater uma fome, que tal pedir um cachorro-quente com 2 vinas? Hã? Com 2 vinas? 2 salsichas? E se tiver muito frio, não esquece de colocar uma japona. Hã? Uma japonesa grande? Não. Japona é uma jaqueta bem quentinha. Não é aquele agasalhinho fininho de lã que a avó fez, não. Japona é aquela coisa mais assim pro frio intenso mesmo. Japona eu conheço desde pequeno, né? Eu lembro que eu ia pra escola a pé, quando eu tinha meus 10 a 13 anos, eu ia pra escola com a minha irmã. E fazia muito frio no inverno, a gente passava muito frio. Esse ano eu dei sorte, hein? Tirar férias no inverno e vir para o sul, olha, arrisquei. Mas deu sorte porque o tempo estava muito bom. Eu peguei sol durante muitos dias. E o sol esquenta, né? Esquenta a nossa alma, o nosso coração. Aos passarinhos. Para mim, qualidade de vida é uma cidade que tem barulho de passarinho.
e um ar puro também. Eu imagino que o ar de Curitiba deva ser muito mais puro que o ar de São Paulo. O motoqueiro aqui até virou o pescoço para ver o carro. Será que são os adesivos que estão chamando a atenção? Não tive tempo de tirar, né? Quem me acompanha aí no canal ou nas redes sociais sabe que eu participei de um evento da Mitsubishi, o Mitsubishi Outdoor. Foi lá em Ibitipoca, Minas Gerais, e foi no final de semana passado. Foi no sábado que aconteceu o evento. E aí eu fiquei em Ibitipoca até segunda-feira, cheguei terça-feira em São Paulo, só deu tempo de lavar o carro, tirar toda a poeira, o barro. E na quarta-feira já vim para Curitiba, dormimos ontem, né? E hoje, quinta-feira, continuamos a nossa viagem. E aqui eu não sei o que aconteceu no Waze, mas eu coloquei Jardim Botânico. Não sei se eu escrevi errado também, mas o Waze mostrou uma localização diferente, como se fosse aqui o Jardim Botânico. Aí eu fiquei perdido, como eu não conheço a região. Já vim no Jardim Botânico numa das vezes que vim para Curitiba, mas eu vim de ônibus. Sabe aqueles ônibus de 2 andares? O ônibus turístico? Aí uma das paradas era no Jardim Botânico. Mas eu vacilei, porque se eu tivesse continuado reto, eu chegaria no Jardim Botânico. Então eu fiz uma rápida parada aqui para pegar um outro celular, colocar Jardim Botânico no Waze do outro celular e aí sim chegar finalmente no Jardim Botânico. Só que assim, se eu fosse reto, eu chegaria nele. Você vai ver que eu voltei, fiz uma confusão aqui. Então quem conhece o caminho, me perdoe. E quem está assistindo ao vídeo para saber como chegar no Jardim Botânico, por favor, não assista. Não por isso. Vamos bater um papo aqui tranquilamente. E se você gosta de bater papo, se você quer acompanhar mais o que eu estou fazendo, por onde estou andando, tem 2 coisas que eu queria avisar. Primeiro, que você pode me acompanhar lá pelo Instagram. O meu perfil é o Papo no Volante. E se você quer interagir com outros fãs do canal Papo no Volante, que tal você entrar no grupo de WhatsApp? Para você entrar no grupo de WhatsApp, a única restrição é que você seja um apoiador do canal Papo no Volante. Se você se tornar um apoiador, um membro do canal, você pode escolher uma das 2 categorias. Você pode ser um copiloto, que são as pessoas que sentam aqui ao meu lado no carro, as pessoas que eu vou falar o nome no final do vídeo, ou então você pode ser um carona, que também são pessoas que apoiam o canal Papo no Volante, mas num valor menor. Então, para mais informações, aponta a câmera do seu celular para esse código QR que está aqui na tela. Se você se tornar um apoiador do canal, eu agradecerei enormemente. Já já chegaremos aqui no Jardim Botânico. Estamos bem perto dele. Ruas tranquilas por aqui, né? Comentaram no outro vídeo que eu fiz de Curitiba que as calçadas de paralelepípedos não são muito boas para as pessoas, para as mulheres que querem andar de salto, né? Quem é de Curitiba confirma essa informação? Essas calçadas de paralelepípedos, que são essas pedras, não são adequadas para para as mulheres andarem? Não diria nem fazer uma caminhada, né? Porque quem faz caminhada com tênis, um tênis esportivo. Mas não só aqui, mas em outros bairros também, é tradição ter essas calçadas de paralelepípedos?
E os táxis aqui? Tem uma cor diferenciada, né? Esse laranja. Fica bem caracterizado e você consegue perceber um táxi vindo de longe, né? Mas hoje em dia, muito Uber, né? Então, não estamos mais naquela época em que se esperava ou se procurava um táxi na rua, né? Hoje é muito mais comum a pessoa pegar o celular, chamar o Uber e aguardar tranquilamente, vendo o seu Uber chegar até você. Quando ele chega, né? Em algumas cidades tá tendo algum tipo de problema, né? Muita demanda, pouca oferta talvez, mas da última vez que eu fui para Belo Horizonte foi bem difícil eu conseguir pegar um Uber. Como agora já são 11 horas e 43 minutos, a gente não vai ficar muito tempo no Jardim Botânico. É mais para o Matheus conhecer, porque da última vez que viemos para cá, o Matheus nem tinha nascido. O Tutu, que é meu outro filho, vai poder conhecer também, mas talvez ele não se lembre mais quando ele for mais velho, porque atualmente ele só tem 3 anos. Mas como o dia tá bonito, como estamos aqui já, por que não dar uma passeada lá, tirar algumas fotos? Ó, já estamos chegando. O Jardim Botânico fica aí, à esquerda. Percebe que se eu tivesse continuado naquela avenida antes de fazer o retorno, quando eu encostei para ligar o outro GPS, eu teria chegado aqui. Fiz uma confusão por causa do Waze, não sei o que aconteceu. Um ônibus aí parado à esquerda, né? Então, um lugar muito turístico, né? Vem muita gente visitar. Afinal, se você nunca viu a estufa do Jardim Botânico, talvez você tenha visto e nem tenha percebido o que é. Então vamos aqui entrar no estacionamento. Já já eu vou tirar a câmera do carro e a gente vai conhecer um pouco mais lá dentro. Olha só à esquerda, um motorhome. Bom, aqui, né, eu achei que era só estacionar e ser feliz. Mas não. Tinha que habilitar o sistema de pagamento de estacionamento online. A cidade de Curitiba tem um aplicativo para pagar o estacionamento. E eu não tinha percebido. Estacionei, fui lá, voltei. Quando eu voltei, eu vi a placa lá. Espero que não tenha dado ruim. A gente ficou pouco tempo. Olha, agora são 11h45 e você vai perceber que eu entrei no carro de novo 12h17. Então foi pouco mais de 30 minutos. É esse aí o aplicativo que eu tinha que ter instalado. Eu acabei instalando porque, saindo aqui do Jardim Botânico, a gente vai almoçar num restaurante que eu indico para vocês. Não é porque ele é de um amigo meu, não. É porque a comida é boa mesmo. Então, se você é de Curitiba ou se você está visitando Curitiba, eu vou até deixar aqui o Instagram dele, desse restaurante. É o The Mars Beer and Food. E o prato que eu recomendo que você coma lá é no domingo o filé de igreja. Tá bom? Eu já tô com fome, porque são 11h46, né? E mesmo no dia da edição desse vídeo, também tô com fome. São 10h47. Vamos lá então, conhecer um pouco mais lá dentro? Vou deixar uma musiquinha aqui para você apreciar as imagens sem eu atrapalhar.
pelas poucas imagens, deu para perceber que é um local muito bonito, né? Deve ser o cartão postal mais visitado de Curitiba. É claro que a estufa principal é o que chama a atenção. O andar de cima permite que você tenha uma visão privilegiada do jardim. É um jardim baseado em um estilo francês. Lembra um pouco os jardins do Palácio de Versalhes ou não? Consequentemente, lembra um pouco o jardim lá em São Paulo do Museu do Ipiranga? O que você acha? E o Tutu subiu, né, a escada, deu para perceber que ele não gosta de ajuda, né, para subir as escadas, ele quer fazer tudo sozinho. Mas foi boa a visita, o tempo tá bom. Como eu disse, né, espero que eu não tenha tomado uma multa. GPS funcionando normalmente. Olha o táxi aí na frente. Olha esse laranja aí. Característico, né? Eu e o Tutu e o Matheus, a gente ficava brincando quem encontrava um táxi primeiro. Aí ganhava ponto, a gente ficava nessa disputa dentro do carro. Então o GPS já está funcionando, agora a gente vai para um bairro aqui que tem um aeroporto. Não é o aeroporto que você chega de São Paulo, não é o aeroporto grande, não. É um aeroporto pequeno. O bairro que a gente vai agora é o Bacaxeri. E lá que a gente vai comer uma comida caseira muito gostosa. E depois do almoço, não podemos demorar muito, porque depois do almoço iremos pegar a estrada para Florianópolis. O nosso destino é Florianópolis. Chegaremos em Florianópolis por volta das 7h30 da noite. Pena que já vai estar escuro, né? Não vou conseguir filmar a chegada no escuro porque a imagem à noite não fica muito boa na minha câmera. Mas estarei em Florianópolis por vários dias e terei a oportunidade de trazer vários vídeos de Santa Catarina aqui para o canal Papo no Volante. Deixa eu contar mais uma curiosidade de Curitiba. Olha o caminhãozão aí do Sedex chegando, hein? Adoro! Eu só compro online, né, atualmente, né? Com exceção de roupas, que eu gosto muito de ir numa loja no Shopping Paulista. Mas, voltando, a curiosidade então que eu queria dizer sobre Curitiba. Antes dessa cidade se chamar Curitiba, e eu já expliquei o que significa Curitiba num outro vídeo, mas posso repetir aqui mais uma vez para quem ainda não viu o primeiro vídeo de Curitiba. Em Guarani, significa grande quantidade de pinheiros. Então os índios aí, os guaranis, quando viram esse lugar, falaram, nossa, Curitiba! Mas o primeiro nome, antes de Curitiba, era Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Um pouco comprido, né? Curitiba é mais fácil, né? Uma outra curiosidade é que em Curitiba tem vários túneis, principalmente lá na região do centro. Esses túneis serviam para esconder tesouros, documentos, esqueletos. E principalmente para a fuga de imigrantes durante a Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Isso me lembra um túnel também, alguns túneis, que tem lá na região da Luz, embaixo lá do batalhão da Rota. Eu preciso visitar ainda, não tive a oportunidade. Voltando a falar aqui de Curitiba. Você sabia que Curitiba já foi a capital do Brasil? Que a gente sabe, a capital atual é Brasília, já foi Rio de Janeiro, já foi Salvador, mas Curitiba? Pois é. Em março de 1969, na época da ditadura militar, Curitiba acabou sendo a capital por 3 dias. Olha só, que interessante.
E as ruas aqui de Curitiba, hein? Eu tô vendo aqui as calçadas de paralelepípedos aqui. Parece que essas calçadas estão espalhadas por vários bairros, né? Olha só que interessante, que curioso. Se não fosse o comentário que foi feito no último vídeo, eu nem teria me dado conta desse tipo de calçada. Que as mulheres parece que têm algumas ressalvas, né? Andar aí de salto é bem ruim, né? A propósito, eu voltei para Curitiba depois que eu fui para Florianópolis e continuei hospedado lá no Batel. Dessa vez eu escolhi um outro hotel, mas era no Batel, bem perto do Pátio Batel, um shopping que tem lá muito bonito. Eu tive que ir, né? Porque afinal, paulistanos são acostumados a ir em shoppings, né? Resolver a vida, né? Então eu fui lá tomar um café, passear com as crianças, andar um pouco, né? Mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Vai ter mais vídeo de Curitiba, então, aqui no canal, depois que a gente voltar, né? Então, só um spoiler aí, depois da série de vídeos lá em Santa Catarina, a gente volta a fazer mais vídeos no Paraná. Mas vamos observar um pouco aqui a região, as coisas que a gente está vendo. Olha só que bairro interessante, né? Tem muito verde, tem esses jardins à direita. Isso dá uma leveza muito grande, né, para a cidade, né? Não é só a calçada e os prédios ou o comércio. A gente vê aqui que tem muita árvore. E tem um espaço bom aqui entre um lado da rua e outro. Olha, mais um táxi laranja. Lugar bonito aqui. Estou indo agora para um bairro que se chama Bacaxeri. E eu precisei dar uma pesquisada para saber se era Bacaxeri mesmo, Bacaxeri, como que falava esse bairro. Só que sabe o que eu descobri? Descobri a origem do nome. Contam, né? Não sei se é uma lenda ou não, mas tinha um fazendeiro francês que tinha uma vaca de estimação que ele chamava de chérie. Chérie é querida em francês. Então, a vaca dele era uma vaca chérie. E contam que um dia ele perdeu essa vaca. Como é que uma pessoa perde uma vaca, né? Na fazenda. Mas enfim, a vaca sumiu, escapou e o dono saiu correndo pelas ruas, desesperado, procurando a sua vaca chérie. Vaca chérie. A vaca, não é? Devia chamar vaca chérie, então, né? Mas é uma história da origem desse nome. E um agradecimento especial à Dona Papo, que resolveu passar aspirador agora, por isso que você ouviu o barulho aí do aspirador enquanto eu estou narrando. Voltando aqui a falar de Curitiba. Tem muitos atrativos, né, na cidade. Eu mostrei já o Parque Barigui, mostrei então agora o Jardim Botânico, mas você pode querer visitar também a Ópera de Arame. E eu não conheço, nunca fui. Mas eu conheço o Museu Oscar Niemeyer, que é também conhecido como Museu do Olho. Por que esse nome? Porque o formato dele é um olho. É bem característica, né, a arquitetura desse museu. É bem Oscar Niemeyer mesmo, né? Curvas, assim, inusitadas. Um vão livre embaixo. Na verdade, não é nem um vão livre, né? É tudo livre, porque esse olho, ele está suspenso só pela parte central. Dá uma sensação de leveza para o conjunto. E olhando pela foto, você imagina, é pequeno então. Não, lá dentro é bem grande.
Da primeira vez que eu fui para Curitiba, a gente visitou esse museu. Um outro atrativo também, falando de comida, é um bairro. É um bairro assim que você não pode deixar de conhecer. Santa Felicidade. É um bairro de imigrantes italianos. É o equivalente ao Bexiga, em São Paulo, mas com restaurantes enormes, muito grandes. Não é aquelas cantininhas do Bexiga pequenininhas, não. São restaurantes enormes, como por exemplo, né? Família Madalosso. Vale a pena conhecer. E já estamos quase chegando. Daqui 4 minutos, mais ou menos, estaremos lá. É tão bom, né, quando o dia está assim, bonito, com poucas nuvens, bastante sol. Até o inverno fica mais quentinho, mais bonito, né? E quem reparou aí nas araucárias que estão espalhadas pela cidade? Para mim, é muito diferente isso. Eu que moro em São Paulo, ver um pinheiro bonito desse, uma araucária, não é algo que a gente está acostumado. Olha à direita aí. Em São Paulo, a gente vê um pouco dessas árvores quando a gente sobe a Serra da Mantiqueira, lá para a região de Campos do Jordão. Olha esse condomínio de casas aí à direita, que espetacular. Nível daquelas casas lá de frente para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, hein? E esse restaurante que a gente vai é um restaurante bem família, tá? De domingo, durante o almoço, é um ambiente bem familiar. E à noite, chama os seus casais de amigos para tomar uma bera. Tô colocando em prática já as gírias de Curitiba. Espero que você tenha gostado desse passeio. Quero voltar em Curitiba em breve. Uma cidade que ainda tem muito a ser explorada, né? Mas pelo pouco que eu já vi, gostei bastante. E você? O que você achou de Curitiba? Olha só que rua bonita, olha essas árvores, que diferente. Muito legal. Bom, chegamos aqui na rua... Ah, não. Tenho que andar mais uma rua. Ah, uma característica que eu percebi também. Muito cruzamento sem semáforo. Sem farol. Como esse último que eu passei. Então você tem que ficar aí bem atento ao trânsito. Em São Paulo, o pessoal acaba colocando semáforo em tudo, né? Pegar o exemplo do bairro onde eu moro, a Vila Mascote. Às vezes você está acostumado a ter uma rua que você sempre cruzou na base do pare, de repente eles colocam um semáforo. Não sei se ajuda ou se atrapalha. Nos Estados Unidos, esses cruzamentos sem semáforo até que eles funcionam bem, né? O pessoal lá tá bem acostumado. O primeiro que chega para, todo mundo para, e aí eles saem de acordo com a ordem de chegada. Estamos chegando então no restaurante. Se você assistiu ao vídeo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Foram 40 minutos que você ficou aqui no canal Papo no Volante. Agradeço muito por isso. E para eu saber quem realmente chegou até o final, por favor, coloca nos comentários alguma frase com a palavra almoço. Porque afinal, estamos aqui agora no Demars para isso, para almoçar. E agora, um agradecimento especial e um abraço para os meus copilotos. Um abração então, Tatsuya, Hermes, Luiz, Sidney, Henrique, Juliana, Matt, Giancarlo, Luiz Nonato, Masaaki, Bink, Arcângela, Paulo Gabriel, Eduardo Schiller, lá de Santa Catarina, e Paulo Garcia. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Quero mandar um abraço também para todos os caronas que estão aparecendo aí na tela.
Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais. Agora sim, estacionei bem na frente do restaurante, que fica aqui na Rua México, número 86. Vem aqui comer o famoso filé de igreja. E dessa vez, eu vi a placa e à esquerda em cima e instalei no meu celular o aplicativo ZAzul. Não sei se o pessoal aí fala Zazul, mas eu instalei esse aplicativo e coloquei crédito para pagar o estacionamento. E agora, quero deixar outras sugestões de vídeos que foram feitos aqui no Sul. Assim você continua batendo um papo comigo no canal Papo no Volante. Muito obrigado pela audiência, aquele abraço e até o próximo vídeo.